estudante, tudo bem com você? Eu vou tirar minha máscara para que você visualize melhor. Vou guardar no plastiquinho, porque depois eu vou levar para minha casa e vou lavar. E assim eu posso reutilizar. Também já vou aproveitar e utilizar o álcool em gel. Higienizar as minhas mãos. Lembrando, né, com bastante cuidado, lembrando de todas as partes da mão, para que você realize de forma adequada essa higienização. Então, sejam bem-vindos à aula número 7 de Adequação Pedagógica de Língua Portuguesa para estudantes do 8º ano. Relembrando sobre a importância de lavar corretamente as mãos, aqui nesse espaço não temos água e sabão, mas você na sua casa, se não fez ainda a higienização das mãos, é importante que você vá lá rapidinho, lave as mãos corretamente e também utilize o álcool em gel. Me apresentando, eu sou a professora Viviane, pode também me chamar de Vivi. Se você ainda não me conhece, nas aulas anteriores eu estava na janela de intérprete de Libras. Então, a partir da aula de hoje, eu estarei acompanhando no dia a dia as aulas de adequações pedagógicas. E hoje teremos também outros acompanhantes, né? Os nossos colegas virtuais. Então, a Laura, o Paulo e a Ana. Então, sejam bem-vindos, assim como você. Seja bem-vindo à aula de hoje. E para iniciar a aula, sempre precisamos, né, ter a nossa organização diária, a nossa rotina. Então, o que está programado para realizar na aula de hoje? Vamos conferir? Então, primeiro, a organização dos materiais, o registro da data no caderno ou na folha, gráfico, né? O que vamos comentar hoje a respeito desse tema? O quiz, lista de palavras, o registro no caderno e no final um desafio. Agora o nosso momento de organizar os materiais, né? O que vamos utilizar na aula de hoje? Então, separe lá pertinho de você um caderno ou a folha para o registro, lápis preto ou caneta, borracha, apontador. A lista vai ficar aí na sua tela para você conferir se todos os materiais estão próximos a você. Eu vou dar um tempinho para organização desses materiais e logo eu retorno.
Organizou seus materiais? Ótimo! Agora a gente vai fazer o primeiro registro no caderno. Então, como sempre vocês já realizam ou no caderno ou na folha, né? Vocês vão registrar a data, que é o dia, o mês e o ano. Vai pular uma linha e escrever língua portuguesa. Vou dar mais um tempinho para que você realize o registro e logo eu retorno. Registro realizado, então vamos dar início à nossa aula. Então, primeiramente, né, a partir da leitura desta imagem, o que você percebe, né? Que características ali que compõem essa imagem? Então, primeiramente, né, aparenta ser uma tela de um celular e alguns aplicativos que estão ali instalados, né? Então, tem alguns que estão em destaque, como por exemplo, o Instagram, o Facebook, o Twitter. E o que esses aplicativos eles têm em comum? Os três, eles nada mais são do que redes sociais, né? Então a gente vai ver um pouquinho isso na aula de hoje. Nessa aula nós selecionamos 3 tipos de redes sociais. Obviamente que existem muito mais, mas hoje, né, vamos focar nessas 3, que é o YouTube, o Instagram e o Facebook. O YouTube é uma rede social para divulgação de vídeos, né, vídeos mais longos. Então permite, de certa forma, que as pessoas que acompanham realizem interação através de comentário, do chat, quando é uma emissão ao vivo.
O Instagram, né, tem também uma semelhança com o YouTube, mas ele divulga mais imagens, vídeos mais curtos, né, mais rápidos, para que a pessoa, né, tenha também essa interação através de comentários, de likes. E o Facebook, que também se assemelha ao Instagram, mas ele permite também textos, né, não só imagens, vídeos, mas também, né, outros tipos de compartilhamento de dados. E no Brasil, qual seria, né, a rede social com maior número de inscritos? Você utiliza a rede social? Qual rede social, né, que você utiliza ou alguma pessoa da sua família faz uso? Então, segundo a pesquisa da agência Comscore de 2019, estava em primeiro lugar o YouTube, com 94 milhões e 800 mil pessoas. Em seguida, o Facebook, com 91 milhões e 800 mil pessoas inscritas. E em terceiro lugar, o Instagram, que tinha, né, na época 70 milhões e 900 mil pessoas inscritas. Mas o questionamento que eu faço é o seguinte: você conseguiu entender de maneira fácil esses dados, essas informações? Né? São números longos, também às vezes acabam no meio do texto misturando as informações e acaba causando uma certa confusão quando a gente realiza a leitura, não é? Então existe uma maneira mais fácil, né, de organizar essas informações para que elas sejam passadas de uma maneira mais clara. Então vamos observar esse mesmo texto que eu acabei de ler, só que agora apresentado em um modo de gráfico. Então observem aqui comigo. O consumo de cada rede social no Brasil em milhões de pessoas. Então os mesmos dados que eu havia informado lá no texto estão aqui. Então o YouTube, com 94 milhões e 800 mil pessoas inscritas. O Facebook, com 91 milhões e 800 mil pessoas inscritas. E o Instagram, com 70 milhões e 900 mil pessoas inscritas. Né? Então, ali, através do gráfico, acaba nos dando essa compreensão de modo visual. Então, a gente percebe só de olhar, né, qual a rede social que tem mais inscritos e assim na sua sequência. E a fonte, né, que foi retirada daquela pesquisa, né, elaborada pela Comscore no ano de 2019. Então, os gráficos nos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil, facilitando a compreensão de dados. Tá? Então, esse é o objetivo principal do gráfico, né? E a gente viu de maneira prática o quão diferente é no modo da gente fazer a visualização dessas informações. Então aqui eu trouxe, né, 3 exemplos de gráficos, né, que são os mais utilizados. Então é importante ficar claro que não são só esses, temos mais exemplos, porém os mais utilizados, que a gente mais tem acesso, são esses 3 tipos de gráficos. Então provavelmente você já deve também ter visto, por exemplo, em revista, na própria rede social, na televisão, entre outros lugares. Então, o primeiro que a gente já viu, né, lá no gráfico anterior, é o gráfico de coluna, né, que são representadas por essas barras, tá? Já esse segundo gráfico são os de linhas. Então, você percebe que aqui nas informações tem uma linha que vai apresentar, né, os dados no qual a pesquisa ou a informação quer mostrar. E o terceiro, que é o gráfico circular, tá? Também é conhecido como gráfico de pizza. Algumas pessoas relatam, né, por esse nome. Então, também apresenta as informações, né, os números e o que significa, né, que informação que representa essa porcentagem. E agora, né, na sequência, os elementos do gráfico.
quando eu quero organizar um gráfico, eu preciso seguir determinadas regras, tá? Então, hoje a gente vai ver quais elementos que são necessários para que você elabore o seu gráfico. Então, primeiro, né, o título, super importante, porque ele vai indicar ao que se refere essa informação. Então, não adianta eu só colocar lá os números e a pessoa vai ver e não vai saber do que se trata. Então, é muito importante que você coloque o título, né? Então, sempre que você for visualizar, você vai ter essa informação do que o gráfico está se referindo. O segundo elemento são os números, né? Então, usado para comparar informações. Então, o gráfico vem justamente para apresentar esses dados, né, em forma de porcentagem, de números, entre outros. E a fonte, de onde que foi retirada essas informações, junto com o ano de publicação. Então, lá no exemplo que a gente viu anteriormente das redes sociais, a pesquisa era do ano de 2019. Então, provavelmente, se a gente for realizar uma nova pesquisa, os números eles vão ser diferentes daqueles de 2019. Então, é importante que tenha esse ano de publicação. Então, de modo prático, né? Aonde que se localiza cada elemento que a gente viu anteriormente? Então, primeiro, o título. Então, consumo de cada rede social no Brasil em milhões de pessoas. O segundo elemento, os números. Então, aqui, nessa situação, foram apresentadas quantas pessoas que eram inscritas em cada rede social. E, por fim, a fonte, né, que foi retirado, né, da pesquisa da Comscore no ano de 2019, certo? Então, agora nós vamos realizar um quiz para verificar se você conseguiu entender os conceitos que trabalhamos até agora. Vamos lá? No Brasil, qual seria a rede social com o maior número de inscritos? O Facebook, o YouTube ou o Instagram? Lembrem lá daquele gráfico que nós vimos anteriormente? Qual que tinha maior quantidade de pessoas inscritas? Era o Facebook? Não era, né? O Facebook não estava em primeiro colocado, né? Com a barra ali mais alta. Era o YouTube ou o Instagram? Se você respondeu YouTube, está correto, né? O YouTube era a rede social que tinha a maior quantidade de inscritos conforme apresentou o gráfico. Segunda pergunta. Quais elementos que não podem faltar no gráfico? Título, flores e circular? Números, título e fonte? Ou números, título e linhas? Lembram que a gente abordou 3 elementos que precisavam ter no gráfico? Então, vamos retomar aqui. O título é um elemento que precisa estar, né, no gráfico. Flores. Alguém falou de flores no gráfico? E circular? Circular é um tipo de gráfico, né? Mas não necessita estar, né, sempre em todos os gráficos esse elemento. Vamos para o próximo. Números. Precisa ter, né, sempre nos gráficos. Título. Também vimos que é necessário ter, né, para apresentar do que se trata. E a fonte, que é o local, né, em que foi retirado essa pesquisa. Então, aparentemente, a segunda alternativa está correta, mas vamos ver a próxima. Números. Sim, a gente já viu que precisa ter números. Título. Também a gente viu que precisa ter, né, nos gráficos.
E linhas? Linhas a gente viu também que é um tipo de gráfico, mas, né, pode variar. Então, a alternativa correta qual é? A segunda, números, título e fonte. Próxima questão. Quais os tipos de gráfico mais utilizados? Colunas, linhas e circular? Ou linhas, área e dispersão? Lembrem o que foi comentado na aula de hoje. Foi até apresentado os 3 elementos. Se você respondeu a primeira, colunas, linhas e circular, sua resposta está correta. Agora, vamos para o momento do nosso registro, tá? Importante que você realize esse registro, porque depois, lá no desafio, você vai precisar dessas informações. Então, o que não pode faltar em um gráfico? Título, números e a fonte. Vou dar um tempinho para que vocês realizem esse registro e logo retorno. Registro realizado? Ok, então, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, a palavra, né, que a gente discutiu bastante na aula de hoje foi a palavra gráfico. Então, composta pelas letras G, R, A, com acento gráfico, acento agudo, F, I, C, O. Quantas letras tem essa palavra gráfico? Vamos contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras ao todo. A letra inicial da palavra gráfico, ou seja, aquela primeira letra, né, da palavra, já até está em destaque, é a letra G, letra inicial. E com relação à divisão silábica, né, separação das sílabas. Então, temos a sílaba gra, a sílaba fi e a sílaba co. Uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Lembrando, né, que a palavra gráfico se inicia com a letra G, nós agora vamos realizar uma dinâmica, né, com outras palavras que também se iniciam na mesma letra. Então, dentro dessa caixa estão algumas palavras e nós precisamos, né, separar as palavras que têm a letra inicial, ou seja, a letra que começa com a letra G, porque trabalhamos com a palavra gráfico, ok? Então vamos lá. Então vou sortear a primeira palavra. Primeira palavra, gato. Inicia com a letra G? Sim, né? Então vai ser a primeira palavra da nossa lista. Próxima palavra. Qual palavra é? Jacaré. Se inicia com a letra G? Não, né? Então, essa palavra não vai estar na nossa lista, né? Ela vai ficar aqui separada porque não faz sentido, né? Colocar ali. Próxima palavra. Goiaba. Inicia com a letra G? Sim, né? Então vai ser a nossa próxima palavra da lista. Certo? Vamos então para a próxima palavra. Qual é a palavra? Caneta. Inicia com a letra G? Não, né? Então, ela não vai fazer parte da lista. Vou deixar ela aqui do ladinho. Próxima palavra. Guarda. Guarda inicia com a letra G? Sim, então também vai para nossa lista de palavras. Tá quase acabando. Próxima. Banana. Inicia com a letra G? Não, né? Então, vai ficar aqui do ladinho também. Tá quase acabando. Temos mais 2 palavras. Palavra garfo. Inicia com a letra G, né? Então, vai para nossa lista. E por último, girafa. Inicia com a letra G? Sim, né? Então vamos também colocar ela
como nossa última palavra da lista, porque acabaram-se todas. Então, as palavras da nossa lista quais são? Gato, goiaba, guarda, garfo e girafa. Todas iniciando, né, com a letra G. Agora, para concluir essa dinâmica, vamos fazer o registro dessas palavras, ok? Então, relembrando, palavra gato, garfo, girafa, guarda e goiaba. Então, realize o registro em seu caderno. Vou dar um tempinho para que você faça esse registro e logo eu retorno.
Registro feito, então vamos para a próxima etapa, que é o desafio. Lembram lá no comecinho da aula que eu falei que ia ter um desafio? Então agora é o momento. Esse desafio tá bem tranquilo, você vai conseguir fazer com toda certeza. O que é esse desafio? Você vai fazer uma pesquisa das frutas que os moradores de sua casa mais gostam. Primeiro vai fazer essa pesquisa e depois você vai apresentar através de um gráfico, tá? Então primeiro vai perguntar para as pessoas que moram lá na sua casa as frutas que elas gostam e depois você vai registrar no caderno o gráfico respondendo essa questão, ok? Lembrando de todos os elementos que o gráfico precisa ter, que é o que mesmo? Título, os números e a fonte, ok? Então vou dar um tempinho para que você realize esse registro no seu caderno e logo eu retorno.
Registro feito. Então, na próxima aula, né, eu vou trazer o meu gráfico para apresentar para vocês e a gente vai conferir se todas as informações ali estão corretas. Então, estamos finalizando a nossa aula, mas antes precisamos conferir se tudo que foi combinado lá no início foi realizado mesmo. Então, vamos conferir? Os materiais foram organizados? Sim. Foi realizado o registro da data no caderno? Também. Gráfico. Conhecemos, né, alguns tipos de gráficos mais utilizados. Também vimos quais elementos que precisam estar nos gráficos. Realizamos o quiz. Também desenvolvemos, né, a lista de palavras que se iniciam com a letra G, né, a mesma palavra de gráfico. Realizamos o registro e o desafio, né, que ficou para vocês finalizarem aí na casa de vocês. E agora, né, já encaminhando para o final, o Paulo vem trazer um lembrete, né? Fique em casa, mas se você precisar sair, utilize sempre a máscara. A máscara é proteção para você e também proteção para as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu vou fazer a higienização das mãos novamente, né? Porque eu peguei em diversos materiais. Vou colocar uma máscara limpa para que eu possa, né, também sair aqui do estúdio em segurança. Então, aguardo você na próxima aula. Espero que tenha gostado e nos encontramos na próxima. Até mais!